Bahia essa semana também repercutiu um caso lá. Já imaginei você ia falar sobre isso. Primeiro foi dessa chacina aí. líder lá também que foram matar, não é? É. E aí depois o caso lá de 9 mortos. Como é que foi isso aí? Conta pra gente. Olha, a questão desse líder que foram executados são a briga deles, né? Essas brigas por território. Então é triste. Líder quilombola, né? É triste. Esse líder quilombola, na verdade, foi uma líder, uma pessoa que ela tem várias informações sobre ela, tinha aquela questão política pelo meio, a questão negra e tal, religião de matriz africana. Então, o filho dela mataram, ela estava cobrando isso na justiça, né? Aí, tido como um crime passional. Alguém chegou lá, tipo queima de arquivo, ela está falando demais. Não tem a ver especificamente com o tráfico. E essa questão da Mas chacina... o que é o caso dela, né? Essa questão do caso dela, imagina-se que seja algum tipo de vingança por alguma coisa que aconteceu entre eles lá, que ainda está sendo apurado para se verificar exatamente o que é que aconteceu. Mas nesse caso da chacina, é tratado, e já se tem indícios disso, de questão passional. Além de haver o tráfico, porque tem aquela coisa, o fulano se envolveu com a mulher do outro e o cara não aceitou a relação, o término, daí a pouco o cara foi se vingar, né, para tomar o território ali, acabou tocando fogo em tudo, inclusive crianças foi no meio também, sabe? E 9 pessoas morreram por conta de ser um crime passional, é tratado como um crime passional também, porque o cara ficou muito chateado porque a mulher tinha terminado com ele, enfim, mas também foi para a questão de tomar território, para disputar o território ali. E aí, além, a notícia chamou a atenção para esses 9, porque é algo que avultante, algo que realmente causa comoção, né? É hediondo. Mas nós tivemos aí 4 feminicídios que não foram mostrados também. 2. Meninas que se envolvem, inclusive criança, uma menina adolescente, que se envolvem. Nesse final de semana nós tivemos, juntando essas 4 aí, cerca de 13 a 15 mortes violentas, que nós chamamos, dentro da filosofia, de CVLI, que é o crime violento, letal e intencional. Então, nós tivemos essas mortes todas praticadas pelo crime, pelo tráfico em si, né? Essa especificamente deve ser tratada como um caso passional também. Eu não tenho acesso a investigações, às falas, mas a gente reproduz aquilo que já foi dito, né, em função das investigações. Então, tem também essa questão de briga por território. Mas nós temos muitas outras mortes violentas o tempo todo, de execuções, de cadáveres são encontrados, jogados no lixo. É muita coisa que não dá nem para mensurar. Então, isso chama atenção para como está a situação lá na Bahia. Né? Assim, a polícia está trabalhando, tá confrontando, tá desarticulando as organizações criminosas. Só que isso aí, essas guerras entre eles, chama bastante atenção. Chama, lógico. Como que está tendo um estado de insegurança, de falta de respeito às leis e tal, para chegar nesse nível? Por causa de um desafeto, o cara vai lá, mata. Vai lá e mata. Ele vai para matar, a mulher largou ele, ou traiu ele, né, com desafeto. Ele vai lá para matar a mulher e mata a família toda, todo incluindo crianças. Criança, tudo no meio. Isso aí é a barbárie, assim, total. Isso aí só acontece em lugares onde as coisas estão tudo precárias, né? Eu vejo isso também, Mano Boto, como aquela certeza da impunidade. Aí o cara fala, não vai dar nada. Aí o cara vai lá numa sessão aí de fúria e vai lá e faz as coisas porque ele se sente seguro para fazer isso, sabe? Mas há um conjunto de coisas que
acabam influenciando nessas ações. A polícia, ela não é onipresente, né? Ela não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, não tem como. Então os caras aproveitam a situação e vão agindo na sua ideia maligna, né? De destruição, até para passar essa ideia também do crime. Eu quero infligir na Bahia, eu quero que a Bahia apareça como um local inseguro, então eu vou aproveitar dessa dificuldade, vamos dizer assim, e vou começar a criar ações, porque eles combatem, mas a gente traz uma visão negativa para a Bahia. Então, na minha visão, eu posso estar muito equivocado em relação a isso, mas na minha visão, existe toda uma articulação criminosa por trás disso. Porque se eu consigo trazer uma visão negativa, não importa o positivo, porque assim, a sociedade organizada, ela não quer saber se o policial militar é um excelente policial, o tipo de contribuição que ele tem para a sociedade, o que ele já fez. Ela quer saber que naquele dia que ele foi humano, ele apertou o dedo na hora errada, né? Ou então ele avançou um sinal numa perseguição ali, num acompanhamento, e deu algum problema grave. Ela não vai mensurar os pontos positivos, vai trabalhar em cima do negativo. Então, já que existe essa possibilidade, o que é que eu vou fazer? Eu vou infligir à Bahia toda essa negatividade, porque sou eu que estou provocando isso, mas a minha intenção é trazer uma imagem negativa para a Bahia, sabe? A gente que opera com isso, que tem consciência e certeza do dever cumprido, não se abate. Pelo contrário, a gente vai para cima. Vai caminhar com ações mais severas, né? Mais cruéis em relação a eles, no combate, no incomodar de fato, porque os caras estão mexendo no vespeiro, velho. Então vai ter que ter o retorno. E o retorno é dado. Não tem dificuldade nenhuma para dar, não. Na minha cabeça, dá uma certa bugada nesses aspectos, porque é o seguinte, teve muita crítica lá em São Paulo, na situação lá da Baixada Santista com a rota. Mas aí na Bahia, a gente fala assim, a Bahia é PT, e aí a imprensa não bate. Só que agora tá chamando a atenção lá também. Eu vi uma matéria do G1 criticando. Aí a matéria veio assim, crise na segurança pública da Bahia. Alguma coisa assim sobre esse caso dos 9 mortos lá. Uhum. Só que, na verdade, não é uma crise, ao meu ver, não é uma crise na segurança da Bahia, porque não está envolvendo a polícia. Pelo contrário, a polícia foi lá no dia seguinte e confrontou com os 2 caras que cometeram isso, e os 2, um foi preso, eu vi essa notícia. Não, teve um preso. Um foi preso e dois foram mortos. Exatamente. A resposta foi dada imediatamente. Imediato. O COI foi lá, né? O Piton teve aqui, né? Eu vi postagem dele também no Instagram. Os caras falaram e deram a resposta. Não sei exatamente quais forças estavam envolvidas. Eu sei que o COI estava porque eu vi a postagem do Piton. Então, assim, como eu digo, muita gente fala assim, a imprensa só critica São Paulo. Não, tá criticando a Bahia também. Só que quando a imprensa vai lá criticar, vai da mesma forma, colocando como se esse fato fosse uma crise na segurança pública, mas esse fato é uma crise social, é um desgoverno, é uma coisa que vários setores do Estado, do governo, foram ineficientes e o cara foi lá e se achou no direito de, por conta que ele quisesse, ainda que ele quisesse resolver as contas dele com ele chegou e resolveu com 9. Porque não tem nada a ver com isso. Sem medir nenhum então, tipo assim, de se for passional, é passional com 1, não com 9. E a polícia no dia seguinte identificou, já agiu, já prendeu. E quem confrontou... A intenção foi prender. Mas os caras foram confrontar. Um foi mais esperto e não confrontou. Mas você pontuou bem aí, porque assim, já está, de fato... vamos dizer, provado, por assim dizer, que essa ideia não tem nada a ver com crise de segurança pública. Mas, infelizmente, a ideia é desestabilizar. Aí eu não sou político, não tenho nenhuma pretensão política, não gosto de determinado posicionamento político, me posiciono à medida em que qualquer situação política fira meus princípios de fé,
jamais vou recuar, mas eu preciso aqui fazer um reconhecimento ao trabalho da nossa segurança pública na atual gestão, que não recua. Tanto é que já foi para cima, já deu logo a resposta. Não foi uma coisa assim, não foi com um policial, dane-se, não. Então, estão tentando fazer isso, vamos dar logo essa resposta, porque a gente não vai deixar essa coisa pior. E não vai. O atual governo, com essa secretaria que está aí, está preocupado com isso, está atuando em relação a isso. Com todas as dificuldades que tem, porque lidar com segurança pública, a gente vê muitos policiólogos aí, muitos sociólogos, os caras que têm resposta na ponta da língua. Mas eu faço um convite a todos esses, poxa, para pegar qualquer guarnição dessa aí de combate, embarcar numa viatura e ver como é a chegada do policial na quebrada. Para eles terem essa noção. Bom, eu vou ver como é que o policial apreende droga no bairro de classe média, classe nobre, e vou ver como é que o policial faz num local onde as ações, elas são, vamos colocar da quebrada da favela. É bem diferente, velho. Bem diferente. Interessante que, numa ocasião, tinha um programa aí, Polícia 24 Horas, se eu não me engano, que ficava... Não sei mais desse programa, mas um dia resolveram fazer uma matéria lá. Acompanhava junto com a polícia, né? Resolveram fazer uma matéria lá na Bahia. Aí foram para Salvador. Eu era, na época, o graduado de operações, era subtenente. E estava o sargento Wilson com o Peto, né? Exatamente naquele dia, um cara estuprou alguém lá e matou outra pessoa de facão, na região de Canabrava. Os caras fizeram uma coisa... Esse camarada acabou com tudo, mas imediatamente, não demorou muito não. Nós fomos para cima e acabamos prendendo o cara. Aprendemos o indivíduo lá e ele cheio de neuroses, não, que eu fiz porque eu ouvi vozes e tal. Mas no dia imediato a resposta foi dada. Então a gente tem esse compromisso de dentro da nossa limitação, evidente, né? Mas se você junta todo um sistema organizado que está aí para desestabilizar, véio, você acaba tendo certas dificuldades, mas não tira o mérito, né, da briosa Polícia Militar, da nossa segurança pública, que se preocupa em fazer o seu papel. Mas assim, não é somente segurança pública. Segurança pública, no seu princípio, ela é preventiva, mas ela tem que andar de mãos dadas com saneamento básico. Ela tem que andar de mãos dadas com educação. O que é que está acontecendo nas escolas? Professores sendo aí com tantas ideias que têm surgido por aí, sendo ameaçados de morte e tudo mais. Ela tem que andar lado a lado com habitação, sabe? E aí você tem essas vertentes que são pilares de uma sociedade estruturada, quebrados. Aí você só tem a segurança pública, que deveria entrar com a prevenção, mas em muitos casos vai entrar com a reação, não tem jeito. Você vai para prevenir, é recebido injustamente e vai reagir. E nessa reação, né, a intenção é que a gente sempre volte, que a gente sempre vença, sabe? A gente não vai parar de fazer isso, é a nossa missão. Eu vou embora, chegou alguém para substituir. Aí tem 3 aí se preocupando em estudar para cumprir a missão, o legado que eu deixei aí. Eu já cumpri o legado que alguém deixou para mim e vai ficar aí até enquanto houver vida.